Olá, queridas amigas, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho Redivivo. E hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro 5 de Lucas, hoje com o tema 24, parte 4, a subida para Jerusalém. Nesse estudo de hoje, nós teremos prontidão para o retorno do Mestre, Jesus diante de sua paixão, Jesus causa divisões e discernir os sinais dos tempos. Esse estudo de hoje está em Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 59. O nosso estudo está sendo transmitido pelos canais da FEB, no YouTube, e também pelo Facebook. Nós estamos aqui com os nossos amigos que sempre nos acompanham, nos prestigiando, aprendendo conosco. Estamos aqui com o Josemar, a Márcia Coelho, o Eduardo, bem-vindos todos, a Gisele Tereza, a Tânia Luz. Então, são amigos que nos acompanham e aprendem, né? Aprendemos juntos. A Nilzete, sejam todos muito bem-vindos. E para iniciar o nosso estudo da noite, nós vamos chamar a nossa querida amiga Lenira. Ela vai fazer para nós a leitura de preparação e também a prece inicial. Bem-vinda, Lenira. Obrigada, sejam todos muito bem-vindos, a todos que estão aqui presentes, a toda a nossa equipe que está aqui com a gente, né, por esse apoio. Então vamos à nossa leitura de harmonização. Hoje a nossa leitura está no livro Educandário de Luz, do Chico, por espíritos diversos, mas nós escolhemos o capítulo 14, na tarefa de equipe, pelo espírito André Luiz. Então vamos lá. Meu amigo, não tema nem receie. O timoneiro do barco é o Senhor. Coloquemos sobre o leme as nossas mãos e esperemos nele. O trabalho é delicado na administração, mas se a glória humana pertence àqueles que a procuram, a humildade divina é dos corações que a buscam. Despreocupados do império do eu, alcançaremos o reino de Deus. O discípulo fiel não pede, nem rejeita. Aceita as determinações do Senhor, com deliberação ardente de obedecer para a maior exaltação de quem tudo nos deu. Continuemos, assim, de esperanças entrelaçadas. O amor do amigo verdadeiro desce abaixo das raízes ou se eleva acima das estrelas. Por isso, o mestre chamou amigo aos aprendizes da hora primeira. Nossa união tem imperativos a que não poderemos fugir. Subiremos com a graça celeste. Não descansaremos até que todos respirem no cimo do monte. O cascalho do personalismo excessivo ainda é o grande impedimento da jornada. Demora-se nas bases da senda e por isso mesmo nos dilacera os pés. Contudo, ainda que nossos pés sangrem na estrada, recordaremos de que Jesus lavou os pés dos discípulos e purificou-os. Haja mais amor nos corações, para que o rio das dádivas transite no santuário, sem prejuízo do bem coletivo. Até mesmo para receber a felicidade é preciso preparação. Sem vaso adequado, os bens do alto se contaminam com as perturbações do campo inferior. Qual acontece à gota diamantina, que se converte em lama quando cai na poeira da terra. Grande é a missão do templo do bem, e os irmãos que oficiam em seus altares não lhe podem esquecer as finalidades sublimes. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E o nosso grupo não se constitui ao acaso. Trabalhemos servindo o bem, com esquecimento de todo o mal. Atentemos, ainda e sempre, aos nossos deveres do primeiro instante, com lágrimas de alegria. Não nos arrependeremos de haver renunciado, e possuiremos conosco, mais tarde, o supremo júbilo de reconhecer quão doce é o jugo do Senhor, porquanto, em companhia dele, muito leve e sublime é o peso de nossos pequeninos trabalhos na causa da humanidade. E assim, meus amigos, vamos silenciar nossas mentes
para que possamos melhor nos conectar com nosso Pai de infinita bondade e sabedoria e lhe agradecer por seu amor, carinho, cuidado e por mais essa oportunidade de reflexão e aprendizado. Que possamos, como nos disse Emmanuel, na mensagem de harmonização, junto trabalharmos, servindo ao bem com esquecimento de todo o mal. Que o conhecimento superior nos fortaleça no firme propósito de nos tornarmos homens de bem. Que a luz da reta consciência nos fortaleça no firme propósito de agirmos sempre com muita responsabilidade e disciplina. Que o cultivo da harmonia e da paz seja sempre nosso propósito maior em todos os ambientes que frequentarmos. Que os valores do bem direcione nosso agir com nossos semelhantes, seja para servir, seja para aprender. Encoraja-nos, Pai, a vivenciarmos as lições de nosso Mestre Jesus e permita que os espíritos superiores nos inspirem no silêncio de nosso santuário interior, para que possamos perseverar na construção de um bem maior a benefício de todos. Benfeitores amigos, ilumine e inspire nosso amigo e irmão Max, que conduzirá nossos pensamentos no aprendizado edificador do tema de hoje. Assim é com alegria que pedimos permissão para iniciarmos o estudo de hoje. Que assim seja. Gratidão, Lenira, pela leitura, pela prece tão calorosa que nos faz já uma conexão importante com os estudos de hoje. Muito grata, Lenira. Então, vamos dar início ao nosso estudo? Hoje nós vamos chamar o nosso querido Maxilânio, que vai conduzir esse estudo revivendo os ensinamentos do Mestre Jesus para todos nós. Bem-vindo, Max. Muito obrigado, Marluz. Muito obrigado, amigas e amigos que compartilham conosco esse estudo. Sejamos todos muito bem-vindos e que esse estudo seja profícuo. Então, examinaremos hoje um tema extremamente importante, que, na verdade, se desdobrará em mais dois, que nós vamos abordar aqui, que nos fará refletir bastante. Por isso, convidamos as amigas e os amigos a nos acompanharem na sequência estabelecida pelo nosso livro, a fim de que possamos, aí, então, extrair o que de melhor possa ser para os nossos corações e nossas mentes. Vamos pedir ao nosso amigo para colocar isso, o nosso tema 24. Muito obrigado, para que a gente possa, então, avançar nessa direção. E aqui é importante a gente observar que a gente sempre coloca o tema principal aí à frente, mas, na verdade, a gente inclui, basicamente, outros temas ao longo dos capítulos e versículos escolhidos, né? Então, nesse caso aqui, nós temos 3 ideias fundamentais que vão aflorar do estudo dessa noite. E elas estão bem declaradas quando Jesus pronuncia-se através do nosso evangelista Lucas. A importância do discípulo manter-se preparado para vivenciar a mensagem do evangelho, independentemente da circunstância e local, é a primeira coisa que nós temos que atentar, que vai ser a ideia fundamental que nós vamos abordar. Então, nós temos que estar preparados para vivenciar a mensagem do evangelho. Não importa em que situação nós estejamos envolvidos, não importa em que local nós estejamos, não importa em que encarnação nós estejamos, não importa absolutamente nada. Importa estar preparado. Esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar. O segundo é a compreensão de que os ensinos do Cristo podem ocasionar conflitos, inclusive entre os membros de uma mesma família. E nós vamos ver isso quando Jesus fala da espada que separa, né? E, obviamente, nós sabemos que a separação é de conhecimento, a separação é de compreensão, a separação é de escola filosófica que cada um adota para si, e a escola filosófica do Evangelho é a superior, e que quando nós tomamos contato com ela, jamais a abandonamos, porque ela dá um roteiro seguro para nossas vidas. Aqueles que ainda se prendem aos valores do mundo, normalmente acabam não nos aceitando nessa nova empreitada que nos lançamos, quando vamos seguir o Evangelho, e muitas vezes entram em conflito conosco por causa das ideias diferentes das deles. Mas nós compreendemos isso, tudo é parte de um processo evolutivo, tem tempo de plantar, tem tempo de colher, e cada um ao seu tempo também se encontrará no mesmo caminho
na sua hora própria. Então, não nos preocupemos com isso. Seguir Jesus é sempre um desafio para os tempos atuais, porque nós somos tratados como se fosse aqueles diferentes quando seguimos Jesus, como ele nos convidou a seguir, abrindo mão da nossa própria personalidade para que a personalidade dele viva em nós. Então, nos tornamos realmente aqueles seres fora do regular modo de ser das pessoas. E o terceiro ponto é saber separar, saber discernir o que é conhecimento e a responsabilidade que o conhecimento impõe na verdadeira prática do Evangelho. Então, nós vamos ver que cada vez que nós aprendemos e vamos assimilando as lições inovidáveis, a mesma forma como nós vamos aprendendo, na mesma proporção, nós vamos nos tornando cada vez mais responsáveis e teremos muito mais contas a prestar ao superior determinador da vida, o nosso Pai Celestial, do que aquele que sabe menos, que não nos dá conta ainda do que faz. Por isso, o conhecimento, além de libertar, impõe responsabilidades muito grandes. E nós todos, que já estamos na condição de peregrinos seguindo Jesus, já somos detentores desse conhecimento. Posto isso, minha amiga e meu amigo, vamos então falar um pouquinho desses três temas principais que aqui se encontram. O primeiro, então, é prontidão, né? Está pronto. E qualquer hora que chegar, você está pronto. Pronto para quê? Para o mestre que retorna. Que tipo de retorno que é esse retorno do mestre? Nós vamos identificar aqui. Para isso, nós vamos sempre, como habitualmente fazemos, trazer o texto evangélico na íntegra, porque apesar dele ser o texto que a gente tem lá no nosso livro, muitos de nós não estamos habituados a ler esse texto em específico. E sempre que nós lemos pausadamente e conjuntamente um com o outro, nós acabamos por nos proporcionar a oportunidade de assimilar melhor a lição. E muitas das interpretações que advirão depois da leitura já serão, de uma forma ou de outra, predispostas em nós a partir da leitura. Por isso, vamos fazer a leitura nesses termos. Disse Jesus, e anotou Lucas: tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede semelhantes a homens que esperam seu Senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrir, logo que ele vier e bater. Felizes os servos que o Senhor, à sua chegada, encontrar vigilantes. Em verdade, vos digo, ele se cingirá e os colocará à mesa, e passando de um a outro, os servirá. E caso venha pela segunda ou pela terceira vigília, felizes serão se assim os encontrar. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também, ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. O Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. Nesse momento, Pedro diz: Senhor, é para nós que está contando essa parábola ou para todos? O Senhor respondeu: qual é, então, o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração: o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar servos e servas, a comer e a beber, e a se embriagar, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor, mas não se preparou e não agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito muitas coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado.
Então, minha amiga e meu amigo, vejamos que o texto, ele é simbólico, né? Nós estamos usando aqui a figura do servo, da chicotada, que era compatível com o contexto da época em que Jesus se encontrava aqui na Terra. Então, é claro que nós não podemos pensar nesses termos nos dias de hoje, mas o sentido que está íncito nessas palavras, nesses termos, nesses símbolos, não se altera. Passados cerca de 2000 anos, nós continuamos com o mesmo sentido profundo. Então, nós vamos vendo que, ao longo dos textos que nós temos, nós vamos percebendo como Jesus nos adverte. E essa linguagem que ele usou lá no primeiro século, e ela usada hoje, tem o mesmo contexto em termos do que é essência. Por isso, ele está falando de vigílias, ele está falando de alguém que foi responsabilizado por cuidar dos negócios de um senhor, e esse senhor não marca quando volta. E quando volta, se encontra tudo conforme espera encontrar, esse passa a servir, parecido com o que o próprio Jesus fez na Santa Ceia, né, gente? Ele se cinge e ele, então, vai cuidar de servir os seus apóstolos, no caso daquela época. E da mesma forma aqui, e está em prontidão, como nós vamos ver, ele usa a expressão, se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não seria roubada. Por quê? Porque ele estaria pronto para defender aquela casa que habita. Então, a gente fica muito claro quanto a isso. Agora, curioso que o Pedro pergunta se essa parábola é para eles ou para todos. E um verdadeiro educador, como Jesus o é, não responde a pergunta. Faz outra pergunta que o coloca a refletir. Então, a resposta de Jesus é outra indagação para que o discípulo, refletindo, consiga extrair de si próprio aquilo que está nele mesmo, que é o conhecimento. Então, Jesus continua insistindo, feliz o servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim o culpado. Ou seja, nós temos que estar com ocupação útil, ocupação que seja para o bem da obra do Senhor, que é o bem de todos nós. Então, gente, só para a gente fazer essa rápida passagem aqui, e a gente lembrar que Jesus sempre coloca a palavra coração simbolizando onde está o sentimento, mas também onde às vezes está o raciocínio. E aqui ele coloca, se aquele servo, porém, disser em seu coração, ou seja, se intimamente ele quiser fazer aquela maldade que ali está, ele vai ter a sorte dos infiéis. Ele usa uma expressão que parece pesada, e é para isso mesmo que ela foi colocada, é para chocar mesmo, partirá ao meio. Partirá a pessoa ao meio, é lógico que é simbólico, né? No caso, ele será dissociado do processo em que se encontrava como o servo principal e será aquele que será colocado como infiel, terá a sorte do infiel, que para aquela época era uma sorte muito ruim. Então é muito bom a gente perceber que a boca fala do que está cheio o coração. Jesus está de novo aqui falando que o que moveu a pessoa a fazer aquilo que ele chamou de espancar servos e servas é o que faz realmente com que o peso daquela partir ao meio se imponha. Então é muito importante a gente perceber que nós temos que procurar ler nas entrelinhas, né? E aí ele vai falar do tópico que nos interessa aqui para os espíritas, fundamentalmente, que já têm um vasto conhecimento do Evangelho de Jesus, principalmente com esses 166 anos que nós já temos de doutrina na Terra. Ele fala que aquele que não conheceu, ele terá também as chicotadas, mas será açoitado poucas vezes. Significa que ele vai ter atenuante, enquanto que aquele que conhece vai ter agravante. Muito mais será cobrado dele. Por isso que Jesus afirma, a quem muito se deu, muito será pedido. E é muito importante que a gente saiba disso, porque nós, os espíritas, estamos repletos, muito repletos de conhecimentos e sentimentos elevados. Então vamos lá. Vamos agora falar um pouquinho sobre essa extensa passagem, mais importante e profunda, para que nós entendamos um pouco mais além do que já falamos. Aqui nós dizemos lá no nosso livro que a lição do servo vigilante, ensinada nesse registro evangélico, é como falamos, é sempre atual. Não importa em que você esteja no século XXI, que a linguagem seja do século I daquela época, não. Transmite-nos o alerta de que devemos nos manter sempre, olha esse advérbio, sempre. Nós temos que estar sempre preparados, sempre atentos à execução dos deveres, definidos no planejamento reencarnatório, agindo com retidão e discernimento
mesmo diante dos desafios ou provações existenciais. Gente, o que a maior parte das vezes acontece conosco quando nós encarnamos? Nós esquecemos o que nós planejamos, ainda que nós tenhamos reminiscências. Nós não perdemos aquela sensação de que temos que cumprir aquilo que planejamos. Intimamente, nós sabemos disso, no fórum íntimo de cada um de nós, essa voz íntima ressoa nos convidando ou nos convocando, mais do que convidando, para executar aquilo que planejamos. E quando deixamos de fazer isso, André Luiz chega a dizer lá no livro O Nosso Lar, no capítulo 12, quando ele trata do capítulo do umbral, de que o umbral está repleto de gente que exatamente ficou nesse processo. Ele não aceitou aquilo que era nobre e ficou preso às coisas que são superficiais, que nenhum valor tem no mundo espiritual, ligadas às sensações e ligadas aos apegos terrestres. Então, esse momento é que nós temos que ligar aqui, ó. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode ser o nosso fim. O mundo tem que ser o nosso meio. Nós temos que estar sempre alerta, porque onde nós estivermos, terá sempre um convite ao bem. E se nós fecharmos os olhos ou nos fecharmos em nós mesmos, no mundo íntimo dos nossos caprichos, nós deixamos de enxergar os convites diários que a vida nos oferece para o nosso próprio crescimento. Isso está em prontidão. Nós temos que estar sempre prontos. Se a vida nos colocou no nosso caminho determinada condição, não é por acaso que essa condição foi ali postada. Ela está ali porque ela tem um convite para que nós executemos o planejamento reencarnatório, que vai estar sempre, o planejamento reencarnatório vai estar sempre alinhado com o Evangelho de Jesus. Então, é muito importante, gente, nos perguntarmos nas reflexões já iniciais que possamos fazer. Será que nós temos estado com prontidão? Ou será que eu tenho entrado no meu casulo e vivido a minha vida fechado em mim mesmo, esquecendo que ao meu lado transitam pessoas e que muitas vezes estão em condições que necessitam de meu apoio, de minha ajuda ou de meu contato? Será que eu estou negando esse contato? Será que eu estou evitando-os? Ou será que eu estou permitindo que eles entrem em contato comigo? Será que eu estou buscando-os mais do que permitir que eles entrem em contato? São perguntas de fórum íntimo, gente. Cada um faça as suas, mas não esqueçamos. Foi Jesus que o disse. Nós somos servos do Senhor, então nós temos que estar em prontidão. Será que estamos? Pergunta para cada um de nós. O segundo ponto trata de responsabilidade e conhecimento, como já adiantamos. Transparece ainda no texto do Lucas a ideia de que a pessoa que conhece as suas obrigações, veja só, você sabe o que tem que fazer, você sabe que tem que fazer, e negligencia, se você negligencia, essa pessoa sofre mais severamente do que aquela que não sabia que tinha que fazer, ou não sabia como fazer, ou estava em dúvida porque não ficou claro. Enfim, é uma questão lógica de justiça, né? A gente sabe que quem tem mais responsabilidade, esse age com conhecimento de causa. Aquele que não tem responsabilidade, que não sabe o que está fazendo, tem aí aquilo que nós chamamos de atenuante. Basta nós lembrarmos Jesus, no alto da cruz, quando ele olhou para aquela malta de pessoas que não sabiam o que faziam e virou seus olhos para o alto e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Humberto de Campos diz que todos eles que estavam ali já se regeneraram, já se redimiram e já estão em curso para o seu progresso na evolução. Porque eram, na verdade, pessoas com a evolução ainda primitiva, vestido de civilização. Mas por trás daquele vestimenta de civilização que portavam, estavam ainda corpos abrigando espíritos ainda bem primitivos, bem rudes, que ainda não sabiam o que faziam, porque ainda presos às rudezas naturais da primeira fase evolutiva. Então, aqui, da mesma forma, nós já saímos dessa fase há muito tempo, e nós não temos mais o direito de alegar que não sabíamos. Nós sabemos. Nós sabemos o necessário para cumprir os nossos deveres. E aí, obviamente, essa severidade não é alguém que chega e pune o outro alguém. Não é um ser superior lá que desce de mais alto e convida a pessoa àquilo que se chama cumprir a pena que vai ser imposta a ela. Não. Essa pena é natural. Ela é dada pela lei de causa e efeito. Uma vez agindo contrário à lei de Deus, automaticamente nós estamos instalando em nós mesmos o gatilho que irá cobrar-nos o reajuste
na hora aprazada, no momento certo, no momento em que tivermos condição de fazê-lo. E assim, então, é muito pior esperar ser convidado, ou melhor, constrangido, não é convidado, é constrangido a fazer pela lei de causa e efeito, do que fazer espontaneamente enquanto sabemos que temos que fazer. Então, aquela condição de falar, vou deixar para depois, não vou fazer agora, não estou com vontade, isso é um erro. Um erro em todas as situações da vida, sobretudo nessas situações que diz respeito à evolução do espírito. Já tem até o ditado que diz, né, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque você não sabe como é que será o amanhã. Talvez amanhã você não tenha com mais a mesma oportunidade que você teve para fazer hoje. Então é sempre sábio, da parte de alguém, não deixar para amanhã o que ele é capaz e ainda pode fazer hoje. E ninguém está dizendo que você tem que se matar para fazer hoje. Aproveite as horas que o dia te oferece e não as despreze, porque as horas podem mais tarde desprezar você. Então, o indivíduo ignorante a respeito do que lhe compete realizar na vida, esse tem o que nós chamamos. Tem também que responder, porque o processo do aprendizado impõe que ele também busque aprender, mas é muito menos severo, ou até mesmo pouco severo, talvez até atenuado, nem se percebe, porque o aprendizado do erro por acerto. Então, é muito diferente o sofrimento ou a resposta que a lei de causa e efeito dá nesse caso. Mas importa destacar que no âmbito da vivência religiosa, é importante que nós desenvolvamos o esforço de abandonar as manifestações de culto externo, vivenciando a mensagem cristã. Então, veja só, ainda há, mesmo dentro do espiritismo, gente, a gente que lida com algumas casas espíritas por esse país, a gente vê algumas casas que ainda prendem-se a esse, vamos dizer assim, manifestação de culto externo que nós sabemos ser desnecessário. Lá atrás foi útil, porque nós precisávamos desse aparato para poder fortalecer-nos. Mas agora, sabendo do que é essencial, esses aparatos tornam-se desnecessários, passam a ser desprezados do ponto de vista da sua necessidade. E é por isso que Emmanuel vai nos ensinar um pouquinho sobre isso, falando-nos sobre esse respeito. Ele disse: o mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Veja que a linguagem que Jesus usou, que nós agora chamamos a atenção, foi de servo, castigo, chicote. É lógico, são esses símbolos que a gente não vai se prender a eles, estando no século XXI, com o conhecimento que nós somos portadores. Então, o Emmanuel está dizendo, lá atrás, isso fez sentido, porque as criaturas acreditavam piamente que fazendo isso estavam fazendo o que era certo. Certos povos primitivos, diz ele, atingiram requintada extravagância religiosa, aí chegou até o extremo, né? Requintou na extravagância, conduzindo sangue humano aos altares e acreditando que isso era justo diante dos olhos do Pai. Tais manifestações infelizes, é natural, né, gente? Vão se atenuando no cadinho, ou seja, no laboratório dos séculos, né, dos processos de evolução. No entanto, ainda hoje, olha, Emmanuel que está dizendo, se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. Até os dias de hoje, em diversas escolas religiosas, e mesmo em escolas religiosas como a nossa, ainda se vê esses pruridos. E aí ele termina nos convidando, não termina, mas ainda vai fazer um convite interessante, ele diz assim, a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou em Nolo revelando Pai amoroso e justo, à espera de nossos testemunhos de compreensão e de amor. Gente, nós não podemos nos esquecer, né, que até a chegada de Jesus, como é que Deus era visto no Velho Testamento? Como é que os nossos irmãos que vinham trazendo a ideia do Deus único fielmente até aquele momento que Jesus chegou, como é que eles viam Deus? Como um Deus que castigava, impiedoso, que às vezes até vingava. E você percebe muito poucas vezes a palavra amor no Velho Testamento, no sentido que Jesus a trouxe, ainda que ela esteja lá. Mas é muito diferente. Então, nós não podemos criticar aqueles que, naquela época que Jesus chegou, praticavam isso, porque eles foram, de uma forma ou de outra, trabalhados nessa direção. E era a vinda de Jesus o momento de rompimento com isso. Por isso, Jesus vai nos apresentar Deus como Pai nosso, como irmãos uns dos outros. A felicidade real, termina Emmanuel, somente é possível no lar cristão do mundo.
quando os seus componentes cumprem as obrigações que lhe competem. Olha, nós estamos falando de obrigações. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe que tem que estar com prontidão. Você sabe que tem que cumprir os seus deveres. Ainda há preço, mesmo ao preço de heróicas decisões, que você tem que realmente seguir caminhos que vão caracterizar você como, entre aspas, um estranho no ninho, né? Que vai dar aquelas dissensões que nós vamos falar daqui a pouco. Porque você vai seguir um caminho que ainda não é o caminho habitual de um planeta de expiações e provas, começando a fazer os albores do mundo de regeneração. Nesse planeta, o normal é as pessoas buscarem satisfazerem-se no mundo e não vencer o mundo propriamente dito. Então, como disse o espírito Jacó lá no livro Voltei, cerca de 2/3 da humanidade transita da animalidade para a razão. Ainda estão muito focados nas questões das sensações, nas questões de atender os seus desejos, os seus caprichos pessoais, e ainda pouco afeitos a desenvolver o campo do sentimento, as emoções sublimes que daí derivarão. Então é muito razoável que seja assim, mas nós, no século XXI, com o conhecimento que já temos, não temos mais o porquê falar sobre isso. Nós podemos analisar o passado para aprender, mas não para permanecer nele. Com o nosso Pai Celestial, diz Emmanuel, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas. Olha que bacana, gente. Não é nos pedidos sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando essa vontade em prática. Gente, olha que bacana. Não nos pedem, lá do mundo espiritual, sacrifícios e lágrimas. Isso vai acontecer quando o espírito, ele é um espírito de alta escola e ele sacrifica e ele renuncia a si mesmo em benefício da obra de Jesus, mas são esses os ícones que nos emulam para chegarmos na direção deles, como, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, um Francisco de Assis, um Chico Xavier, enfim, como muitos anônimos agem dessa forma. Mas de ordinário, de maneira geral, o que nos pedem é ânimo sereno, é ter aquele ânimo de saber que o Pai está governando o mundo e aceitar a vontade dele, como está lá na prece, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E uma vez que a vontade dele é que nos amemos uns aos outros, como o Filho dele maior nos amou, vamos colocar isso em prática. É isso, apenas isso. Parece tão simples, né? Mas é tão somente isso, o programa que nós temos que fazer. Ele é diferente porque vamos amar gente que muitas vezes não nos vão amar. Vamos ter afeição por alguns que vão ter por nós rejeição. Vamos sentir o sentimento íntimo da ingratidão de alguns que imaginávamos que poderiam ser gratos pela nossa presença em suas vidas. Não nos preocupemos. Segamos em frente, porque aceitar a vontade do Pai é fazer a vontade dele em qualquer ocasião, em qualquer situação, amando e servindo sempre, como Emmanuel sempre costuma nos dizer. E como ele disse, ânimo sereno. Ânimo, foi Jesus que o diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo e ele é o nosso modelo e guia, ele está nos convidando a também vencer. Refletemos. Será que nós estamos tendo ânimo sereno para aceitar a vontade do Pai, seja onde nós estivermos? Será que nós já estamos trabalhando em colocar essa vontade verdadeiramente em prática ou ainda estamos em cogitações íntimas, sem ação? A fé sem obras, nós sabemos, é morta. Feito isso, minha amiga e meu amigo, vamos avançar um pouquinho mais para aquele campo segundo, que é Jesus diante de suas paixões e Jesus como causa de visões. Nós colocamos aqueles dois itens dentro de um só aqui para examinarmos conjuntamente. Então, aqui nós vamos ter um momento especial que Lucas vai nos relatar, e de novo, nós vamos pedir a permissão vossa para ler na íntegra a palavra que Lucas escreveu, a fim de que possamos assimilá-la com mais profundidade. Disse Jesus, eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Pois, doravante, numa casa com 5 pessoas estarão divididas 3 contra 2,
2 contra 3. Ficarão divididos pais contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Então veja, minha amiga e meu amigo, choca. Quando Jesus diz choca a tal ponto que Allan Kardec, sob a orientação dos benfeitores que codificaram essa doutrina juntamente com ele, cria um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que chama-se Estranha Moral. Porque olhando assim, parece estranho que isso tenha vindo de Jesus, como nós vamos analisar. Mas não tenhamos dúvida, meio. Porque o que está estranho aqui é a imagem que a letra causa, a forma como está escrito. Mas o sentido que está íncito nessa folhagem que reveste a árvore do Evangelho é claríssima. Nós sabemos, como falamos antes, que quando você toma conta de uma nova ideia que muda o seu jeito de viver, você passa a ser diferente. E aquele que acompanhava você do jeito que você era, que você não quer mais ser, e você não se aceita mais ser, e ele ainda não consegue ser como você, ele entra, no mínimo, em separação com você, ele não te acompanha mais. Mas muitas vezes ele entra em confronto com você, porque é como se ele estivesse perdendo um amigo, perdendo um filho, perdendo um irmão, para um caminho que ele não entende, que vai levá-lo para finalidades superiores, porque ele não consegue ainda assimilar as lições que estão íncitas nesse caminho que você resolveu seguir. Então, para ele, é como se você estivesse indo se perder. E ele tenta segurar você dentro do limite dele, que é o limite do conhecido, o limite da zona de conforto. Você resolveu sair da zona de conforto, do conhecido, porque você sentiu no seu íntimo que seguir Jesus é a coisa certa a fazer. Não importa se você compreende todo o seu evangelho de ponta a ponta, importa que você sente lá no seu íntimo que é isso que você tem que fazer. Mas se o outro da sua família, que é simbolicamente colocado como família por Jesus, não sente ainda, é lógico que nós vamos ter separatividade. É lógico que nós vamos ter rejeição. E é natural que seja assim. Nós não devemos jamais chamar esses irmãos a confronto. Muito pelo contrário, temos que amá-los, porque eles ainda não sabem o que fazem por não conhecer o que nós já conhecemos. E isso faz com que nós sejamos mais responsáveis da conduta para com eles do que a deles para conosco. E é muito importante isso. A deles para conosco tem o que nós chamamos de desconhecimento do que nós sabemos, mas a nossa para com eles não pode permitir uma conduta de separatividade na direção deles, mas uma conduta de misericórdia. E veja que Jesus usou a expressão, né, colocar fogo na terra, como ele já desejaria que tivesse acesso. Ou seja, fogo na terra é um evangelho que queima essas coisas que não são úteis para o espírito, essas sensações, essas, vamos dizer assim, esses caprichos íntimos, esses desejos incontidos, esses vícios desarvorados que nós às vezes adotamos para nós. Como Jesus sonha que isso já tivesse sido queimado em nós. E aí a gente percebe a função do evangelho. Ele tem que apagar totalmente essa característica do homem velho preso a esse mundo para construir o homem novo, liberto desse mundo e associado ao Espírito. Mas Jesus também anuncia, né, que vai receber um batismo. E ele próprio está angustiado até que se consuma, como ele mesmo irá dizer: Pai, se pode afastar esse cálice de mim, afaste. Ele sabia o que ia passar. Imagina você sabendo o que você vai passar e permanecer fiel, como ele permaneceu até o fim, até quando foi consumado. Então Jesus também coloca de novo a sua própria dificuldade íntima no enfrentamento dessa provação tão dura que necessária era para que o seu evangelho fosse definitivamente plantado na terra. Então, feito isso, minha amiga e meu amigo, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na interpretação, que aqui muita gente tomou como literal, quando na verdade nós temos que tomar como espiritual. Porque analisadas literalmente, essas palavras de Jesus podem provocar desentendimentos que suscitariam comportamentos radicais, como nós temos visto ao longo da história humana. Importa, pois, verificar qual foi a intenção de Jesus, mestre sempre amoroso, ao pronunciá-las. E Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como dissemos, é quem trata muito bem disso, porque ele diz: tais palavras não estarão em flagrante contradição com seus ensinos? Pergunta ele. Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? E próprio Kardec responde: não. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi ele mesmo, Jesus, quem as pronunciou.
e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Então, quem tem olhos de ver, vê. Quem tem ouvidos de ouvir, ouve. Apenas a forma, um tanto equívoca e adequada aos tempos, não exprime com exatidão o seu pensamento, o que fez com que muitas pessoas se enganassem quanto ao verdadeiro sentido delas. Daí porque o que nós recebemos na terceira revelação faz com que aquilo que não tínhamos compreendido, agora possamos compreender. É isso que Kardec está dizendo. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a missão de Jesus inteiramente pacífica noutra de perturbação e discórdia. Consequência absurda que o bom senso repele, uma vez que Jesus não podia desmentir-se, porque ele viveu o amor durante todo o tempo que esteve entre nós. Jesus vinha, na verdade, proclamar uma doutrina que solaparia, que retiraria de uma vez por toda a base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo, como os fariseus, os escribas e os sacerdotes do nosso tempo. Por isso, o fizeram morrer, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Então, quando eles se sentiram ameaçados naquela época, o que eles fizeram? Tentaram de todas as maneiras pegar Jesus. Lembra? Se deveria pagar imposto a César, não deveria pagar imposto. Ou seja, sempre fazendo ciladas para ver se Jesus caía. E mesmo assim não conseguiram, até que Judas fraquejou e o entregou. E Jesus, como um cordeiro manso, se deixou entregar, porque era assim que estava escrito na profecia de Isaías, e assim deveria acontecer, como ele mesmo houvera dito. Então, essa morte do homem é, na verdade, o nascimento definitivo da ideia, porque depois que a doutrina de Jesus se estabeleceria na Terra, em definitivo, após a sua partida, de modo tão marcante, porque ele ressuscitaria ao terceiro dia, o que era um fato completamente novo na história da evolução desse mundo, e ele marcaria para sempre a história desse mundo. Tanto é que vamos separar a contagem do tempo em antes dele e depois dele. E a ideia, claro, vai sobreviver, porque a ideia é verdadeira, e vai só engrandecendo, até que um dia essa ideia esteja completamente espalhada por terra. E aí sim, os desígnios de Deus terão cumpridos. Como ele próprio dizia, Jesus, até que o último tio e o último iota se cumpra, essa geração não passará. Quando Jesus diz, não creais que eu tenha vindo trazer a paz, diz Kardec, mas sim divisão, seu pensamento era este. Não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Não virá com pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, inclusive por interesses pessoais também, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido compreender. Olha que detalhe. Tem uns que não compreenderam mesmo, que eles têm atenuante. E aqueles que compreenderam, mas não queriam largar aquelas coisas que estão aferrados, esses são os mais graves, porque sabiam que o caminho a seguir era um e resolveram permanecer vinculados aos interesses mundanos. Os irmãos, separados por suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Então, aquela história. Quantas vezes, gente, com todo respeito, a gente tem aí quase 20 anos de condução de ESD, a gente vê muitas pessoas chegando no ESD para estudar esse espiritismo maravilhoso, e você vê casos, inclusive, que pessoas chegam vindo de outras escolas religiosas, mas uma delas, por exemplo, que me recorda aqui agora, se a minha mãe souber que eu estou aqui, ela não me deixa voltar para casa, disse a moça que estava procurando beber na água do espiritismo, na área do evangelho conhecido. Então vejam que essa separatividade, até os dias de hoje, ainda acontece, porque seguir Jesus implica em ser peregrino, como dissemos. Vim lançar fogo à terra para livrá-la dos erros. Ou seja, nós temos que queimar os vícios, queimar as diferenças que não são vinculadas ao Pai, e dos preconceitos que ainda são enormes nesse mundo. Do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tem pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito a verdade sairá triunfante. Então, depois dessas lutas necessárias pela condição do planeta, claro, nós teremos a verdade triunfando. E aí diz Kardec, à guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos virá a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá estabelecer todas as coisas, isto é,
que dando a conhecer o sentido verdadeiro de minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, por fim, as lutas fratricida que divide os filhos do mesmo Deus. Então, gente, desde que Jesus veio até que o Espírito de Verdade viesse em 1857, nós tivemos várias lutas sangrentas, nós tivemos inquisições, nós tivemos perseguições, nós tivemos lutas em nome de Jesus, como se estivéssemos fazendo a vontade dele, completamente translocados nós encontrávamos naquela época. E é disso que Kardec está dizendo. Agora que o século XIX proporcionou condições para que o Espiritismo viesse, fosse entendido, compreendido como precisamos compreender, é que nós começamos a lançar os pródromos desse momento em que nós teremos aquele campo com a produção do benefício do bem para toda a humanidade. O fruto do bem nascerá desse campo que antes tinha muitas ervas más e que ainda existem em muitos lugares dele. Bom, nós precisamos ainda trabalhar mais esse tema. Saber separar os sinais. Gente, sinais, eles chegam de forma sutis às vezes. E se nós não estivermos atentos, nós conseguimos perder oportunidades de ouro em todos os campos da vida, sobretudo no campo do espírito. Da mesma forma, nós vamos, de novo, fazer a leitura completa para que a assimilação se faça em nós. Dizia ainda às multidões: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis, vem chuva. E assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis, fará calor. E isso sucede. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, e por que não discernis o do tempo presente? Olha só que forma chamativa de Jesus. Hipócrita, porque Jesus sabia que eles sabiam discernir, mas não estava interessado em discernir. Então Jesus diz, como é que vocês sabem fazer essas coisas que são daqui da terra e do céu e não sabem discernir o tempo em que o Senhor deste planeta está na terra? Por que não julgais por vós mesmo o que é justo? Com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. E eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo. Ou seja, se você tem diferenças com alguém, e você está querendo fazer prevalecer a sua vontade, isso não é bom. É melhor você tentar, como disse Jesus, entrar em acordo. Mesmo fazendo concessões íntimas que você julga não serem justas, é melhor parecer perder do que ganhar e ter um preço alto para essa vitória das aparências. Porque Jesus diz que quando somos colocados nessa prisão da necessária reencarnação nova para o aprendizado, nós não sairemos enquanto nós não pagarmos o último centavo, ou seja, enquanto nós não fizermos aquela vontade do Pai e não a nossa vontade. Então, aqui nós temos leitura dos sinais, né? E é bom que ele usa uma coisa que para nós hoje também é comum, né? O vento. Estávamos esses dias em uma fazenda, em um local em que a ambiência, vamos dizer assim, de cidade é pouco aplicada, e nesse local as pessoas ainda têm o hábito de perceber como o vento sopra, de que lado ele sopra, e eles têm, vamos dizer assim, aquelas tinos, né? Mas dizendo assim, olha, este vento está parecendo dizer que vem chuva. Eles não têm a certeza absoluta, mas eles indicam que aquela mudança de direção do vento, até o jeito que o vento flui, indica alguma coisa. Então veja que até os dias de hoje, num ambiente mais bucólico, nós usamos esses recursos ainda. E Jesus usa isso para comparar com os sinais dos tempos que o Espiritismo deixa declarado no livro A Gênese, quando trata no capítulo 16, 17 e 18 sobre esse assunto. Então vamos ver a leitura dos sinais. As mudanças no ciclo da natureza, como já vimos, como a chegada de uma nova estação, são em geral precedidas de sinais, como os exemplificados no passagem evangélica. De forma similar, as transformações evolutivas humanas são assinaladas pelas mudanças de comportamento e ou atitude do indivíduo, a respeito dos quais Vinícius apresenta-nos as seguintes considerações. Nós vamos encerrar com essas reflexões de Vinícius, mas antes, eu gostaria que
Se você puder, minha amiga e meu amigo, dá uma paradinha depois, pega o livro A Gênesis, vai na terceira parte dele, os últimos 3 capítulos, e você vai ver lá o título de um deles, Os Sinais do Tempo, a nova geração e etc. Essas mudanças de comportamento e de atitudes que nós estamos percebendo nessa sociedade ordiana é clara informação de que nós estamos num processo bem frontal de mudança, que nós chamamos de transição planetária. O importante é nós percebermos se nós estamos com um comportamento do velho hábito ou se nós estamos com um comportamento do novo hábito que nos assegurará a permanência no planeta. É importante a gente discernir isso. Por quê? Porque se nós continuarmos comportando como o homem velho que éramos, nós não teremos acesso a este novo mundo que é do homem novo, aquele que é o homem manso, o homem sereno. Bem-aventurados os que são mansos, porque herdarão a terra. Será que nós temos sido mansos com as nossas lidas neste planeta? É para nossas reflexões. E, finalmente, para encerrarmos, vamos fazer as reflexões com Vinícius, que são extremamente importantes para as nossas cogitações íntimas. Olha só o que diz ele, lá no capítulo exatamente com esse termo, Sinais do Tempo do livro Nas Pegadas do Mestre. Essa brilhante admoestação do sapientíssimo mestre tem por fim advertir o homem dos perigos que o ameaçam. Todos os males que atingem o homem ou a coletividade humana tiveram seus prenúncios. A natureza não age aos saltos, tanto no plano físico, como no moral, como no espiritual. Se o homem conhecesse, abre aspas, os sinais dos tempos, fecha aspas, no que respeita ao espiritual, como conhece os pródromos das tempestades, observando as nuvens e a direção dos ventos, se isso acontecesse, inúmeros sofrimentos seriam poupados. Então nós gastamos muito tempo preocupados com os sinais dos tempos, daquilo que é material, e não nos atentamos com o devido cuidado para os sinais do tempo daquilo que é espiritual. Se fizéssemos isso, inúmeros sofrimentos seríamos poupados a nós outros. Em prevenir, diz Vinícius, está a sabedoria. As moléstias são mais evitáveis que curáveis, é uma verdade. Se você fizer a prevenção, você consegue evitar muitas doenças que mais tarde poderiam até nem ser curáveis. Os grandes abalos e desastres, quando previstos, podem ser atenuados e até mesmo desviados do seu curso. Você pode antecipar e pode, às vezes, fazer alteração no curso do fenômeno da natureza, ou mudar seu curso para não se confrontar com o curso do fenômeno da natureza, que não pode ser removido. As enfermidades do corpo, como as da alma, são consequências de causas alimentadas por nós durante longos anos, ou largos anos. Vejamos, gente, que a mente sã gera corpo são, a mente não sã também gera não corpo são. E aqui nós estamos falando disso. Vinícius está nos chamando a atenção que as enfermidades do corpo, na maior parte das vezes, elas foram provocadas em nós mesmos quando nós nutrimos certos hábitos que as acalentaram, as fortaleceram, e acabamos colhendo o resultado do nosso plantio. Essa é a origem das nossas amarguras. E só depois que nos sentimos atingidos é que despertamos alarmados, bradando em vão. Quem não vai pelo amor, vai pela dor, é o que ele está dizendo. Sim, em vão, porque desde que se produz uma causa até que se manifestem seus efeitos, estes hão de persistir até se esgotarem, a despeito de todas as nossas murmurações. Ou seja, todo aquele tempo plantando exigirá um tempo fazendo a colheita. E esse tempo da colheita é proporcional ao tempo do plantio na história da vida. A sabedoria, disse ele, repetimos, está em prevenir. É que o mestre figura no caso do adversário de quem o contendor não se livra em caminho. Caindo em mão do juiz, este encerra na prisão até pagar o último ceitil. Isso é aquele caso que nós estamos falando, que o mestre chama a atenção para que nós tenhamos um acordo, façamos um acordo com o adversário, para que nós nos tornemos, pelo menos, não inimigo dele, pelo menos. Ou se desejado for, melhor ainda, nos tornemos amigo dele, quando consentimos, quando é melhor perder, entre aspas, do que ganhar e pagar um preço alto de uma inimizade, de um descaminho. Constantemente somos avisados dos males que nos ameaçam, mas não sabemos conhecer os sinais dos tempos no terreno moral. O homem só procura entender o material.
É por isso que o mundo está a braços com guerra, peste e fome. Engraçado que ele falou isso há um tempo bem significativo, no começo do século XX. E isso está exatamente acontecendo agora. Guerra, nós estamos vivenciando, infelizmente. Peste, tivemos uma pandemia que não tem tamanho. Fome, ainda vemos muitos lugares deste planeta em que a fome avassala muitos dos nossos irmãos. De tudo isso, o homem foi advertido por sinais muito característicos. E finaliza ele: os grandes eventos da humanidade sempre foram previamente anunciados. Reportando-se a sua passagem pela terra, disse Jesus aos judeus: como não sabeis distinguir este tempo? Hoje estamos também atravessando uma época cheia de sinais que prenunciam grandes acontecimentos, grandes reformas, grandes remodelações. Busquemos, pois, conhecer os sinais dos tempos, ajuizando por nós mesmos aquilo que é justo e verdadeiro. Recolhamo-nos dentro de nós, concentremo-nos e ouçamos a revelação que Deus faz no sacrário dos nossos corações. Lembremos-nos de que em prevenir está a sabedoria. Não nos deixemos apanhar de surpresa. Sondemos os arcanos do nosso eu, do nosso íntimo. E é exatamente esse nosso íntimo que dá a resposta verdadeira, porque é onde está escrita a lei de Deus. E para encerrarmos, vamos lembrar Jesus quando ele disse: eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Que nós já tenhamos sido objeto desse fogo, queimando as nossas mazelas íntimas. Muita paz a todos, muita paz a todos, e aqui estamos para as nossas conversas habituais tão grandiosas e tão boas como são aqui conosco. Muita paz, gente. Nossa, Max, nossa gratidão por esses ensinamentos, é tão confortador entendermos, né, o espírito da letra, como você colocou para nós, entender o significado, porque se for realmente, meu amigo, ao pé da letra, Jesus não seria o amor, né, divino. Mas, enfim, agradecemos ao Max pelas excelentes colocações, esclarecimentos, e chamamos a Lenira para que juntos possamos colaborar aqui com os amigos, com as questões. No momento, eu não estou vendo aqui nenhuma questão, mas a gente pode também colaborar, né, Lenira? Colocar algumas dúvidas que a gente sente nos grupos de estudos ao longo desses tempo todo de grupo de estudo. Pois é. Teu microfone, Lenira. Sai. Na verdade, a gente tem que se preocupar, assim, como se manter preparado, como se manter alerta. Eu acho que está muito no vigiar e orar. Então, a gente está sempre atento, né, a todas essas colocações, atento à nossa realidade, à nossa reforma íntima, porque toda mudança começa por nós. Então, antes de eu querer mudar o mundo, eu preciso mudar o nosso eu interior, nos alinhar com a lei divina. Então, é afastar o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Esse é o primeiro passo. Então, a gente poder enxergar quando a gente está sendo orgulhoso, a gente se enxergar quando a gente está sendo vaidoso demais, quando a gente está sendo egoísta, ou pensando só nos meus, pensando no bem dos meus, e não entendendo a lei divina, que é um bem de todos. Então, a gente ainda tem muito a aprender, muito a trabalhar. E esse passinho, né, que a gente começa a trabalhar em nós, que vai fazendo a diferença na nossa prática, e que vai ter uma consequência no todo. Não é mesmo, Marcos? Aí é que está o ponto, Lenira, porque isso exige uma virtude muito importante, chama-se coragem moral. Porque lançar-se ao mundo, enquanto o mundo ainda não aceita esse tipo de personalidade como vivendo nesse mundo, ele é literalmente rechaçado na sua grande esmagadora maioria, implica em ter coragem de enfrentar, de confrontar e sofrer aquelas imprecações, aqueles escárnios, enfim, tudo que advém dessa incompreensão, e como Jesus, ter coragem de dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, e manter o ânimo sereno, como nós ouvimos essa frase agora há pouco, para poder perseguir, sabendo que estamos fazendo o que precisa ser feito, sabendo que depois de tudo isso,
aqueles que hoje fazem chacota também um dia seguirão o mesmo caminho, tal como nós também devemos ter feito chacota lá atrás, e isso agora, nesse momento da nossa vida, está claro, e nós precisamos fazer isso. Então, nós não podemos nos intimidarmos com essas dificuldades do mundo. Quando essas dificuldades do mundo não vêm de tão forma tão forte como agora nós fizemos a caricatura aqui, muitas vezes também vem outra forma de tentar nos afastar de Jesus, que é a tentação de permanecer no conforto daquilo que sempre tivemos, a garantia do bem-estar material, a garantia daquela posição social, a garantia disso ou daquilo que nos nutre, aquilo que se chama capricho íntimo, né? E isso é muito perigoso, porque se você se prende a isso, você continua no pântano, você não consegue ascender àqueles píncaros que nós precisamos ascender, que é caminhar na direção do topo, como você fez a leitura. Enquanto estivermos presos ao cascalho da base, nós não conseguiríamos respirar o ar puro do píncaro daquele morro da nossa ascensão espiritual. Subia, Lenira, subia, amigas e amigos, dá trabalho. Sua, cansa, machuca, mas chega-se ao fim do propósito da vida permanecendo nessa direção. E como foi dito na leitura anterior também, na nossa leitura do nosso texto, não se pede de você sacrifícios, não quer que você se mate, pede de você ânimo sereno, pede de você fazer a vontade do Pai e não a sua. E é isso que nós temos que colocar intimamente em nós e seguir adiante, sabendo que vai ser uma luta, mas a luta que nos cresce, que nos faz ir para a direção do bem. Max, a gente tem aqui um comentário da Gisele Tereza, ela diz assim, Max, como foi difícil eu entender que o juiz é a nossa própria consciência. Realmente, ela tá certa, né? A gente, às vezes, Max, escuta, até em nosso meio espírita mesmo, sobre a questão de procrastinar a nossa melhoria. Eu tenho outras encarnações, eu vou esperar para a próxima. A gente escuta muito isso. Mas a Gisele tem razão, a nossa consciência acusa, porque é justamente aí onde está escrita a lei de Deus, né? Dentro de nós. E o que é que a gente tem que fazer? O nosso papel. Buscar dar esse mergulho interior, buscar trazer essa lei para o relacional. A nossa relação conosco mesmo, com os outros e com Deus. Então, é difícil, mas está tudo aí. A gente só precisa, como você colocou muito bem aqui, estar atento, né, vigilante para as lições que a vida nos reserva, os sinais que a vida nos dá para fazer como no trânsito, né? Parar, pensar e prosseguir. Não é isso mesmo? Verdade, né? Não tenho a menor dúvida disso. Quando nós estamos no quarto íntimo, né, como Jesus diz, entra em teu quarto, e aí você estará em contato com Deus, é quando você, então, faz intimamente a sua autoavaliação. Você sabe, na sua intimidade, que o que você está fazendo está correspondendo ou não está correspondendo à vontade do Pai. E aí permanecer nessa fidelidade para com a vontade do Pai, ou sofismar, o que é sofismar? Fazer de conta que aquilo que está falando para mim não é verdade, eu invento outra coisa e faço crer que aquela outra coisa é a verdade, eu finjo para mim mesmo, em outras palavras, para justificar o meu ato pequeno, o meu ato mundano. E isso é feito com muita frequência, sem até que a pessoa se dê conta que está fazendo nos dias de hoje, tão habitual que ela está fazendo. E nós temos que romper com esse homem velho, com essa criatura velha, e dar voz a essa voz maior, que é a voz da consciência, porque essa nunca erra, porque é onde reverbera a voz de Deus. E é aí que nós fazemos aquela separatividade que Jesus falou, a espada corta aí. Daquele momento em diante, o juiz sou eu mesmo, gritando dentro de mim, meu filho, este é o caminho, meu filho, este não é o caminho. E meu filho, faça conforme a tua vontade, que tem que representar a vontade do Pai. Aí, então, chegaremos lá, não é, Nerida? Exatamente. Na verdade, a gente sempre tem que pensar assim, a nossa origem é divina. Somos filhos da luz. Então, nós temos essas verdades impregnadas em nós. Nós temos uma missão a ser executada. Está certo que nós somos espíritos imortais. Estamos sendo preparados
para uma missão maior de auxiliar ao nosso Pai maior. Mas para isso a gente tem que aprender a lei do amor, a lei da caridade. Então, quando a gente desperta aqui, puxa vida, mas como eu posso vivenciar esse amor? Como eu posso exatamente vivenciar a caridade? É aí que eu começo a me questionar. Eu acho que a doutrina nos ajuda nesse momento em que o espírito começa a questionar qual a sua missão, qual a sua razão de existência. E aí ele começa a procurar essas respostas. E procurando essas respostas, ele começa a perceber que ele precisa mudar o seu comportamento para que ele possa se alinhar a essa lei divina. Então é uma caminhada. Eu falo, a caminhada é longa. Nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal, né, ele prevalece ao bem, mas a gente já começa a vislumbrar o bem e os benefícios que ele traz para o todo. Então o nosso esforço tem que ser grande nesse sentido de lutarmos por esse bem. Então, e muitas vezes a gente não vai ser entendido, ou nós mesmos ainda não entendemos em toda a sua grandeza esse bem. É um exercício, é uma aprendizagem. Nós estamos aprendendo a vivenciar. Então, eu falo assim, a gente tem que ser humilde, que o processo é longo. Não é assim, né, instantaneamente. A gente sabe que tem alguns espíritos de luz que conseguem entender, né, a essência dessa mensagem, como Paulo, né, o nosso apóstolo Paulo entendeu a grandiosidade, mas enfim, é uma caminhada, né, gente? Eu acho que, assim como ele que vislumbrou naquela época a grandeza de Jesus entre nós agora estamos começando a vislumbrar essa grandeza entre nós. Que a gente saiba honrar essa oportunidade bendita, essa encarnação que nós estamos, e consigamos começar a colocá-la na prática. Porque não adianta ativar só a inteligência, não. A gente sabe que a gente tem as duas asinhas, né? A asinha da inteligência e a asinha do amor. Não adianta ativar só uma. Eu tenho que ativar as duas. Elas me ajudam a caminhar para a imortalidade, né? Para a perfectibilidade, que é o que é esperado de nós. Pelo menos essa é assim, o que me consola e que me põe ativa na minha realidade. Que eu buscar fazer melhor hoje do que eu fiz ontem, né? Então, assim, passinho a passinho, a gente vai buscando mudar o nosso comportamento, o nosso agir, frente aos nossos irmãos, frente a nós mesmos. Principalmente nós mesmos. É verdade, Lenira. Quando o Max estava falando dos sinais, né, que a natureza nos dá os sinais, que a gente sabe reconhecer as naturezas, né? O homem do campo sabe perfeitamente quando deve plantar, quando deve colher. Nós sabemos quando vai chover. A gente sabe os sinais. Mas os nossos sinais de alerta, de precisar remover a terra, ou de arar melhor a terra do nosso coração, esses sinais a gente parece que não quer ver. A gente sabe as coisas que estão acontecendo, as nossas dores, as nossas vicissitudes, que são sinais para a gente parar, como ele disse aqui, entre, né, dentro do seu quarto, faça uma prece e verifique o que é possível, o que podemos melhorar. E a gente não observa esses sinais. E daí estarmos vivendo essas dores acerbas, guerras e rumores de guerras, porque a gente não percebe sinais. Sinais que estão escondidos no nosso egoísmo, no nosso orgulho, no nosso personalismo, na nossa vaidade. A gente vai escondendo, mascarando, porque não queremos nos ver frente a frente com o espelho, que somos nós mesmos, não é, Max? Esse é o drama, esse é o drama. É você decidir, né, de uma vez por todas, que não dá mais para continuar sendo aquela mesma criatura que você vinha sendo, porque você já percebeu os resultados que você está colhendo dessas maneiras que você adotou para viver. Eles estão lúcidos, claros, então os sinais não são mais só sinais, são fatos reais que estão acontecendo com você. E por que a gente teima, né? A Lenira falou, a gente precisa saber como fazer para conseguir viver essa mensagem de fato, né? Por que perdura? Porque, gente, é muito difícil, vamos ser honestos, não podemos também ser hipócritas de achar que essas coisas se fazem assim tão fáceis, não fazem. A gente leva tempo amadurecendo, fortalecendo, para poder conseguir sair e viver uma nova vida diferente completamente daquela outra. É um rompimento.
E esse rompimento, ele para ser feito, você precisa ter estrutura íntima, senão você não consegue. Você, às vezes, tenta fazer, cai e volta para a mesma situação anterior, como alguém está tentando se livrar de um vício, por exemplo, mas não tem aquela força de vontade íntima, não se estruturou moralmente por dentro para poder sustentar, ele chega lá na frente, ele cai e torna a voltar numa situação pior do que estava até antes de cair, né? Então, assim, esse processo, ele é um processo que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, muitas vezes ao longo de encarnações. Por exemplo, nós que estamos aqui, seguramente nós já travamos contato com esse Evangelho de Jesus em outras situações, muitas vezes, e mesmo assim não foi suficiente para abalar nosso íntimo, para poder pegar fogo, como disse Jesus, e romper com a nossa primitividade. E isso agora, olha, falo por mim, Maxilânio, você não pode mais falar que não dá, porque dá. Agora, vai te custar um esforço. Eu, por exemplo, fico avaliando meus contatos com a vida, né? Eu ainda cometi esse tipo de erro básico, que eu não admitia nem por pensar. Por quê? Porque o impulso primitivo que ainda reina, a palavra é essa, reina em mim, não foi transmutado no impulso sublime que deverá reinar em mim no futuro. Então é muito difícil vencer o homem velho que ainda tenta fazer morada na minha vida para construir o homem novo que está ali como uma florzinha, uma plantinha que está florescendo pouco a pouco, e se você não cuidar muito bem cuidado, ela vai morrer. Então é muito importante que a gente tenha a tal da coragem moral, de nos sustentarmos, de aceitarmos que não é fácil, mas que após cada queda, a gente aprende um pouquinho. Continuamos caindo? Caímos, não somos perfeitos ainda, mas que caiamos com consciência da queda, sabendo por que caiu e sabendo como evitar para não cair de novo. Evitar não cair, às vezes não conseguimos, mas cair melhor, talvez já consigamos, até um dia caminharmos com tanta certeza, com fé tão inabalável, que não há mais queda para nossos passos. E aí, então, nós estaremos seguindo Jesus, como ele nos convidou, carregando a nossa cruz e seguindo ele, negando a nós mesmos. E isso é tarefa, como Lenira falou, para muito tempo. Portanto, persistamos, porque isso é o caminho certo a seguir, e não tem erro para ele. E a aprendizagem, ela não se dá assim. Então, quando a gente começa a entender isso tudo, a gente começa a entender as nossas dores, os nossos sofrimentos. Porque nós ainda passamos por muitas dores, por muitos sofrimentos, com a gente mesmo, com os nossos entes queridos. Então, a gente começa a entender que, na verdade, a gente não aprendeu com amor, então a gente está aprendendo com a dor. A dor está despertando em nós sentimentos que vão nos levar a um novo comportamento. Então, por isso que diante da dor, diante do sofrimento, a gente sempre deve se colocar assim, o que eu tenho que aprender? Qual foi a chaga que eu construí no passado que me trouxe a esse presente agora? Para que eu possa agora construir um futuro diferente. Porque na minha próxima encarnação, eu estou construindo ela agora. Então, eu posso sim contribuir para que ela seja melhor, mais doce, com mais paz, com mais fraternidade, com mais amor. Então, só esse entendimento já faz com que a gente mude o nosso entendimento diante dessa realidade que a gente está vivendo. É uma realidade cruel, como você mesmo falou, nós temos muitas guerras, muitos conflitos, muitos temores, né? Essa é a nossa realidade. Porque enquanto humanidade, nós abusamos de muitos dos valores divinos. Então, agora, pela dor, a gente está tomando consciência que, os nossos atos têm consequência sim. Somos responsáveis pelos nossos atos. Então, vamos mudar os nossos atos para que a gente possa ter um futuro diferente. Seja neste planeta, seja em outro, né? Porque, na verdade, são tantas as realidades que serão colocadas por nós precisamos aprender a convivê-las com elas com mais harmonia, com mais fraternidade universal. Então, assim, é uma preparação para novos desafios, para uma caminhada mais harmônica com as leis divinas. É verdade, Lenira. O bom de tudo isso é que Deus, na sua misericórdia, ele espera por nós, ele tem paciência, mas é como o Marx colocou, a gente não tem mais esse tempo. Quanto tempo vamos mais levar para nos conscientizarmos? Há mais de 2000 anos que Jesus trouxe a mensagem, renovou essa mensagem, voltou para nós em espírito e verdade com a doutrina espírita. Então, a gente já tem todas as ferramentas que a gente precisa para dar
numa linguagem assim bem rebuscada, dar um start, né? Iniciar realmente, ter a vontade de dizer, não, não dá mais para esperar, eu não posso mais ficar conversando comigo mesma, desculpando a mim mesma, quando eu sei que a vida precisa seguir, precisamos prosseguir. Então, nós estamos vivendo num momento de bifurcação, né? Ou vai ou não vai. Então, a gente tem as ferramentas, a gente tem a doutrina, os amigos espirituais, os estudos, os ensinamentos, conhecemos, já estamos meditando, precisamos sentir tudo isso dentro do nosso coração, e aí sim, vivenciar, colocar para fora essa vivência, realmente. Então, a gente tem tempo? Tem. Deus vai esperar? Vai. Mas para que sofrer mais? Se a gente pode ir melhorando aos pouquinhos, não é não, Max? Frase sábia do nosso cientista, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você já sabe o que tem que fazer, com todo o respeito, não é inteligente deixar para amanhã, porque o amanhã é algo que você não sabe o que é. Você tem certeza do agora. Agora você está em condições de fazer. Lembra que Jesus diz, caminhe enquanto há luz, porque quando chegar a noite, não poderá caminhar, porque poderá cair no fosso. É assim que a gente tem que ver o amanhã, quando nós estamos com a luz totalmente a nosso favor hoje. Hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho disposição, hoje eu tenho recursos financeiros suficientes para poder bancar uma caminhada mínima. Hoje eu tenho condições de ter amigos no campo do estudo religioso, pessoas que me suportam, que me ajudam. Enfim, perceba a quantidade de bênçãos que estão ao seu lado, à sua disposição, para que você execute a sua obra. E a obra é sua, é intransferível, ninguém executará por você, ninguém executará a minha obra, que tem que ser eu a fazê-la. Então, se eu ficar procrastinando, como você bem colocou, Marluz, seria tolice, porque eu estou apenas deixando de fazer o que eu poderia fazer. E aí chega amanhã, você lamenta, ai meu Deus, por que eu não fiz ontem, agora não dá mais por causa disso. Perdeu a oportunidade. Eu me lembro quando eu trabalhava no mercado municipal de Anápolis, eu era um garoto, naquela época o menino trabalhava, a gente hoje não pode mais. Então a gente ia para lá trabalhar, tinha lá meus 11 para 12 anos, e o senhor Juiz Ozaki, como era o nome dele, a gente chamava de senhor Paulo, porque Juiz Ozaki não todo mundo dava conta de falar, não. Ele era o verdadeiro, o genuíno japonês, né? Ele tinha vindo do Japão, naquelas levas que vieram, né? E eu tive a grata satisfação de ter um aprendizado de quase 3 anos com ele. Foi uma verdadeira... vamos dizer assim, uma verdadeira santificação do entendimento da vida, né? E o senhor Juiz Ozaki era uma pessoa interessante, porque ele falava poucas coisas, o português lá não era muito claro, mas era fácil de entender, e ele dizia algumas coisas que a gente vai depois entender, né? Por exemplo, quando a gente fala das oportunidades, ele dizia, Maxum, ele não conseguia falar meu nome, Max, então ele falava, Maxum, presta atenção, hein? Presta atenção. Eu achava bom, porque eu era menino de 11 para 12 anos, e eu ficava olhando, porque ia sair coisa boa, né? E aquela avidez de aprender, ainda mais com um japonês que eu tinha, não sei porquê, uma deferência diferente para mim, é como se fosse alguém que fosse muito respeitável, né? E eu tomava aquilo como uma lição profunda. Japonês, oportunidade igual japonês careca, que só tem trancinha no frente, hein? Se passar você não agarrar trancinha, não consegue pegar mais porque escorrega, né, Maxon? Então, não perca a oportunidade. Olha, eu tinha 11 para 12 anos, gente, ouvindo uma lição tão profunda dessa. É a mesma situação hoje. Qualquer coisa que você deixa passar, quando você sabe que está em suas mãos, não é sábio. Você está jogando aquilo que você não sabe quando é que vai passar de novo. Como disse Marluz, Deus tem paciência? Tem. Mas cada vez que você procrastina, que você, por deliberação pessoal, não quer fazer, você faz com que a próxima oportunidade seja mais difícil. Agarrar aquele japonesinho careca pode ser um japonesinho careca mais pesado um pouquinho, mais gordinho, que você não consiga segurar com tanta facilidade. Então a gente precisa não jogar fora as horas que o dia nos concede. Lembra, gente? Cada dia que a gente acorda é uma página em branco. O que nós vamos escrever nela corre por nossa conta. E a nossa conta é a conta de Jesus, que nós já sabemos que temos que escrever. Não escrever não é sensato. Escrever o oposto do que Jesus falou, aí é completamente insensato, porque nós já sabemos o que temos que fazer. Então, não deixemos o amigo japonesinho careca com a trancinha passar, gente. Aproveitemos a oportunidade
e agarremos ela com todas as nossas forças. E essas forças são vinculadas às forças espirituais. Seria fazer o bem. Eu ia falar só que fazer o bem no limite das nossas forças, né? A gente sabe que essa é a instrução. Então, não é só fazer o bem, mas é no limite de nossas forças. E esse no limite é que muitas vezes a gente deixa passar muita coisa. Então, que a gente reflita nisso internamente e mude. Cada um mudando o seu movimento, a gente acaba fazendo com que esse movimento no todo tenha mais luz. A gente irradia luz. E essa luz caminha com todos nós. Tá sem som, A Gisele. Tá com som. Então, nós temos aqui um comentário da Gisele, que ela falando desse tempo, né, que a gente não deve perder a oportunidade, que o tempo está passando. Aí ela fala aqui que Divaldo nos informa que de 10 anos para cá, o tempo parece que foi acelerado. E ela ainda continua lá, sinto o tempo realmente muito acelerado. O que podemos dizer sobre isso? Então, se você perceber, o que é o tempo? São o conjunto das suas atividades, o que te ocupa. Se você tem muitas ocupações e você quer dar vazão a todas, o tempo parece ser pequeno. Se você tem poucas ocupações, o tempo parece não acabar, parece não passar. Então, tudo decorre do quanto você está ocupado. O ponto não é estar ocupado. O ponto é com o que você está ocupado. Isso é o ponto. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um caso clássico. Eu estou aqui de frente ao computador, se eu clicar aqui tem rede social. Se eu ficar passando o tempo todo olhando rede social, olhando notícias, quando eu me der conta, já correram aí algumas horas, talvez alguns minutos, algumas horas. E eu pergunto, qual foi o nível de aproveitamento que eu extraí desta ação que eu deliberei fazer? Então, assim, aquilo que é essencial é o que tem que ser feito primeiro. E o que é essencial? É fazer o bem, é viver em consciência de paz, é viver fazendo a vontade do Pai. Então, se eu tenho que escolher entre ver uma rede social e ir cuidar de um trabalho que nós estamos empenhados lá no Centro Espírita, qual que eu vou escolher? Não tem mais por que ter dúvida sobre isso. Não vou mais tergiversar sobre esse assunto. Eu sei que o Centro Espírita não pode esperar. Aquela outra atividade pode, porque ela não é primordial, ela não é essencial para os meus passos. Então, o tempo vai continuar passando cada vez mais acelerado, de acordo com o nível de ocupação. Mas se as ocupações forem essas ocupações elevadas, essas ocupações que edificam a alma, essa passagem do tempo é como uma brisa. Leve, suave, você caminha como uma pluma. Agora, se você pega aquelas coisas que você gasta tempo e aquilo faz ficar você mais cansado, mais irritado, então perceba que as ocupações que você está se entregando não estão te fazendo crescer, tá? Pelo contrário, está te fazendo ficar mal-estar contigo mesmo. Então é muito importante perceber onde eu estou colocando as minhas horas, porque elas vão passar. As 24 horas não mudam, elas são as mesmas. Mas a forma como eu faço dentro dessas 24 horas pode parecer que elas são rápidas, pode parecer que elas são lentas, pode parecer que elas são rápidas numa coisa boa, pode parecer que elas são rápidas naquilo que te deixa cada vez mais enervado, ou pode ser lenta naquilo que a gente chama de ficar fazendo aquela mesmíssima coisa sem crescimento nenhum também. Então, é uma questão de foco. Onde eu estou colocando o meu foco? As coisas essenciais são aquelas coisas que estão na verdade do Evangelho. Não adotá-las não nos parece mais sensato nesse estágio de conhecimento que nós vivemos, né? E nesse caminho, né, Max, é importante a disciplina. Como diz Emmanuel, disciplina, disciplina, disciplina. Ou seja, a gente sabe o que a gente tem que fazer, qual é o nosso dever a ser feito. A gente tem que ter a disciplina para que a gente se movimente de fato nessa direção, né? E a disciplina, 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 porque são muitos os convites para a gente sair daquilo que a gente realmente se propõe a fazer no bem para todos. Então a gente precisa de muita disciplina, perseverança, para a gente conseguir realmente ficar alinhado nesse momento e nesse planeta que a gente está. É verdade, Max. Você falando aí em horas vazias, né? A gente pode estar com as horas ocupadas, mas serem horas vazias, porque estão ocupadas no que não importa, na superficialidade, no que não vai nos agregar nenhum valor moral. É muito importante a gente fazer essa reflexão.
As horas são as mesmas, 24 horas, mas como elas estão sendo preenchidas? Vazias ou plenas, né? Como os dois livros que Divaldo trouxe de Joana, Vida Vazia e Vida Plena. Qual que você escolhe, né? Qual que seria melhor para você ocupar o seu tempo? Claro que com horas que seriam pródigas para você mesmo, prodigiosas, melhor dizendo, para você mesmo. Bom, meus amigos, mais algum comentário, Lenira, suas considerações finais, Max, depois Lenira. Então, lembra que Jesus, quando fala que o dia que o homem acha um tesouro e percebe o valor desse tesouro, ele vai, enterra aquele tesouro, volta, vende tudo o que tem e compra aquele tesouro. Esse é o Evangelho, gente. Essa é a verdade, que uma vez conhecida nos liberta. Nós, os que já adotamos, esposamos a doutrina de Jesus, sabemos que esse tesouro está em nossas mãos. O que fazer dele? É a nossa pergunta íntima. Será que eu estou utilizando os recursos para brilhar a minha luz, que esse tesouro proporciona, glorificar o Pai diante dos homens, ou eu ainda estou vivendo aquele homem velho que pensa apenas em satisfazer os seus egos, os seus caprichos? Pensemos nisso, porque o tempo está passando, a transição planetária está ocorrendo a despeito de nós. Ela segue o curso e nós, se formos sábios, seguiremos com ela. Se formos teimosos, seremos por ela, vamos dizer assim, amassados, como diz Jesus naquela passagem lá, partidos ao meio, né? E aí teremos que voltar e fazer tudo de novo. Por que procrastinar, gente, se já podemos fazer já? Essa é a reflexão mais profunda nesse momento para mim. É verdade, Lenira. Eu diria que, sem dúvida, a gente pensar, vigiar, né? Vamos vigiar as nossas ações, vamos observar, vamos agir no bem, procurar agir no bem, no limite das nossas forças, e, portanto, a disciplina, a perseverança, amar mais e perdoar sempre. Acho que esse é um caminhar que a gente tem condições de fazer aqui e agora. Ok, Lenira, nós agradecemos, né, a participação aqui do Max, da Lenira, e lembrando que nós continuamos o nosso estudo, né, próximo momento, na próxima segunda-feira. Nós solicitamos, então, a Gisela para fazer a nossa prece final, agradecendo a todos. Boa noite, foi realmente um estudo muito, muito bom, que nos faz refletir muito. E com este pensamento, vamos elevar ao nosso Mestre Jesus, agradecendo também a Deus, primeiro por esta encarnação, por esta vida que temos agora, pelo nosso mundo, pela nossa família, as coisas que temos, onde vivemos, onde trabalhamos. Agradecemos por tudo, porque cada dia é uma oportunidade que temos de colocar tudo que aprendemos aqui neste estudo. Agradecemos pelo estudo que nos faz refletir, nos faz perguntar a nós mesmos quem somos e para onde vamos, nos faz ter um sentido nesta vida. E é nesse sentido de amor, de seguir os passos de Cristo, de viver um evangelho vivo, um evangelho com sentido, um evangelho que respeita as crenças das outras pessoas, mas ao mesmo tempo nos permite ser um pouco de luz neste mundo, naquelas locais onde há escuridão, que possamos, Senhor, levar um pouco de luz com amor, com respeito, que possamos conversar com as pessoas, que possamos escutar sobretudo, e através das nossas preces vibrar pelo mundo, pela paz neste mundo, especialmente em aqueles locais que praticamente em todas partes, onde há discórdia, onde há pessoas que estão fazendo o mal a outros. Pedimos que a espiritualidade abrace a todas as pessoas
e especialmente os líderes que têm o poder de parar a violência em todas partes. Pedimos, Senhor, pela paz, pelo amor, e vibramos por um mundo melhor, por esta transição que já estamos vivendo. E te agradecemos com o compromisso de voltarmos próxima semana para continuar os nossos estudos. Que assim seja. Nossa, Gisela, obrigada por essa prece tão emocionante, que tocou assim profundamente o nosso coração. É muito bom aqui estarmos com você para nos acalmar com a sua vozinha suave e seu coração bom. Muito grata, Gisele. Agradeço. Então, nós vamos ficando por aqui, né, agradecendo aí aos nossos amigos que ficaram aqui na técnica, ao Belmiro, ao Hugo, a todos os participantes, aos internautas que estão aqui conosco, dividindo conosco os ensinamentos de Jesus, compartilhando as vibrações desses ensinamentos que nos chegam há mais de 2.000 anos, acalmando o nosso coração. Então, convidamos a todos para, na próxima segunda-feira, às 19 horas, estarmos aqui juntinhos e com os amigos para estudarmos o Evangelho de Lucas. Gratidão a todos e até a próxima segunda. Somos impulsionados e motivados por um bem maior. Por meio da caridade e da vivência do Evangelho do Cristo, chegamos onde chegamos. Conquistamos o que conquistamos. O nosso trabalho acolhe quem mais precisa, e independente da distância, nossos meios acessam lugares que antes pareciam inalcançáveis. A comunicação é chave em todos os setores de nossa sociedade, e ela muitas vezes nos permitiu abraçar quem precisava de atenção em momentos de dor e angústia. Esse trabalho é feito com muita dedicação por toda uma equipe profissional, preparada para produzir diversos tipos de conteúdos que alcançam o público. Já são mais de 4.000 conteúdos de qualidade, disponibilizados gratuitamente em nossas plataformas, produzidos por comunicólogos, produtores audiovisuais, cenógrafos, editores, designers, programadores e técnicos de áudio. Toda essa estrutura só é possível graças a você, apoiador do nosso trabalho. E somos gratos por toda a sua doação até aqui. Mas este trabalho precisa continuar. Podemos acolher ainda mais pessoas e para continuar alcançando tantos corações, precisamos de você. Por isso, mais uma vez, contamos com seu apoio financeiro. Apenas com ele poderemos avançar ainda mais e continuar próximos de você. Trabalhamos pelo consolo, pelo esclarecimento e pela esperança. E sabemos que somente juntos com você poderemos fortalecer essa corrente. Apadrinha FEB TV. Estamos juntos com você através da FEB TV. Acesse doe.febtv.com.br e faça sua doação.